10 razões para você frequentar a escola bíblica dominical. Primeira razão: domingo é o dia do Senhor e devemos nos deleitar em Deus. Segunda razão: comunhão entre irmãos. A escola dominical é um lugar de comunhão. Razão 3: família caminhando unida. Na escola dominical, o ensino é oferecido de acordo com a faixa etária. Razão 4: disciplina. A escola dominical nos ajuda a desenvolver disciplina na vida espiritual. Ela nos estimula a ter hábitos espirituais saudáveis. Razão 5: discipulado contínuo. Há quem diga que não precisa frequentar mais a EBD devido ser um crente veterano ou ter alguma graduação em teologia. Razão 6: interação no aprendizado. Há o culto de ensino na igreja, mas a escola dominical é o culto de instrução que propicia a interação entre o professor e os alunos. Razão 7: crescimento intelectual e espiritual. A escola dominical é multidisciplinar. Nela aprendemos de tudo um pouco, sempre a partir do estudo da Palavra de Deus. Razão 8: preparo para o serviço. Todo bom obreiro, pastor, teólogo, escritor, missionário, compositor e líderes em geral foram ou são alunos da escola dominical. Razão 9: o aprendizado da Palavra de Deus visa a transformação de vida. Razão 10: escola dominical é a maior escola do mundo. A EBD é a maior escola do mundo. Está presente em praticamente todas as nações. Tem milhões de alunos aplicados que estudam domingo após domingo na EBD. Quanto mais estudarmos a Bíblia, mais entendemos da sua importância para a vida. Ela é a Palavra de Deus, viva e eficaz. E dizer da importância desse trabalho para a nossa instituição, que é centenária, e que a escola dominical ela não foi criada pela Igreja Assembleia de Deus, mas pela igreja congregacional, e é através dos exemplos e dos frutos desse trabalho
tomei para oferecer e lhe dei, ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amém. Vamos orar ao Senhor, agradecidos a Deus pela sua palavra lida, e logo em seguida nós estaremos servindo ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, e a banda vai estar louvando a Deus enquanto estamos contribuindo para a obra do Senhor. Vamos convidar aqui o pastor Robson para orar ao Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Querido Deus, glorioso Pai que estás nos céus, nessa noite, Senhor, nós mais uma vez queremos te glorificar pela oportunidade que o Senhor já nos concedeu de dobrar, Senhor, os nossos joelhos nessa casa, falando contigo, Senhor, e dando continuidade na campanha, te pedindo por unidade, por restauração e comunhão, ó Deus, e que esta oração venha a ser atendida, pois a tua igreja continua firme nesse propósito. Senhor, nós te apresentamos também, Senhor, o teu filho, o pastor Ademilson, que vai ministrar a tua palavra. Nós te pedimos ser com ele, Deus, e usa-o, e se for necessário, Senhor, nos corrigir através da tua palavra, nós estamos aqui atentos para ouvir o teu querer e o teu mandar. Deus, nós oramos também em favor de cada dizimista e ofertante que vai contribuir para o mantimento da tua obra, e assim nós te glorificamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta oportunidade que temos de estarmos aqui, mais uma vez reunidos para adorar e bendizer o seu santo nome. Sempre é bom louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. E nesta noite a gente tem uma alegria ainda maior de estar adorando ao Senhor, porque neste dia, nesta data, o nosso querido maestro aqui, Sidney, completa mais um ano de vida, e a gente não poderia deixar de falar um pouquinho sobre ele. É um presente de Deus. Eu sou suspeito, né? É um irmão, é meu irmão, ele sabe disso, e nossa amizade vai além desse ministério aqui. Nós começamos juntos há mais de 10 anos, estamos aqui juntos para adorar e bendizer o nome do Senhor, mas antes disso a gente já admirava. Eu ainda não tocava aqui nessa igreja, mas ele me precedeu aqui tocando, e foi um exemplo para mim
uma inspiração, e eu sou grato a Deus por ter essa amizade. Queria deixar para a sua meditação, meu amigo, Isaías capítulo 59, versículo 58, versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Deus te abençoe. Vamos fazer nessa oportunidade uma canção que a gente gosta muito de fazer, junto com a igreja, e é uma das que ele sempre pede aqui. Vamos fazer essa hoje? Deus abençoe. Ore por nós, irmãos, por esse ministério. É sempre uma alegria. Eu digo sempre que nós somos aqui uma família e a gente fica feliz de adorar a Deus junto com essa igreja. E vocês cantem conosco essa canção. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, e o meu louvor. Sol se pôr e a noite chegar, tu és me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. É por isso que a igreja canta.
das águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Meus irmãos, está conosco aqui pastor Reginaldo, congrega ali na Assembleia de Deus em Itaparica, com o pastor Ivonilson. A esposa do pastor, onde se... está ali atrás. Vamos saudar com boas-vindas, casal, dizendo juntos, sejam... Deus abençoe. Tem mais alguém nos visitando de outra igreja, ou mesmo de outra cidade? Se tiver, por favor, gostaríamos de conhecer. Se tiver, dê um sinal com a sua mão. Pastor Paulo, de Sapé-Açu, onde está? Está aqui? Está não? Pastor lá de Sapé-Açu, onde está? Não veio, então. Acho que houve aí um equívoco, não? Tá certo. Foi um equívoco. Desculpa aí. Irmãos, quero parabenizar os presbíteros, nosso irmão Sidney, que já foi feita aqui a homenagem pelo nosso irmão William, e o presbítero Antônio. Antônio é Santos, né? Ele está presente? Parece que não veio, não, né? É outro equívoco. Rapaz, hoje é o dia dos equívocos. A gente apresenta quem não está e quer cantar parabéns para quem não fez. Tá. Tudo bem. Meus irmãos, eu quero reforçar os nossos avisos. Dia 20 estará acontecendo aqui o curso de capacitação aí para o departamento infantil. As professoras, líderes do departamento estão sendo convidadas para estarem presentes. Está aí o cartaz. E é muito bom os irmãos participarem. Teremos aqui também, na próxima semana, terça e quarta-feira, o seminário com o pastor Edi Vinagre. Os irmãos que não fizeram inscrição, façam. Tem gente de fora dizendo que vai vir. O pastor Reginaldo mesmo disse que vai fazer um esforço para vir. Tem gente lá de Ituberá que diz que vai vir. Tem uns pastores aí que dizem que vai vir. É porque o pessoal gosta do trabalho do pastor Edi. Então, você que é de casa perder, não sei quando é que vai ter outra oportunidade. Então, a gente não pode deixar escapar as boas oportunidades. Então, venha. É aberto para qualquer pessoa. Pastor, e se eu não fiz inscrição, eu posso vir? Pode, irmão. Aqui não é proibido entrar, não. A igreja é pública. Certo? Então, quem quiser participar... Agora, quem se inscrever, recebe o material, né? Quem não se inscrever, só ouve. O material é para quem se inscreve. Então, mas os irmãos que quiserem inscrever, é bom porque você vai receber o livro do pastor Edi Vinagre, tá bom? Também eu quero avisar os obreiros. A gente está com um número de inscrições ainda lá muito limitado. Se eu não me engano, acho que tinha 70 e poucas inscrições. Então aumentou hoje. De manhã tinha 70 e poucas. Então 109. Mas nós temos aí, se colocar diáconos, presbíteros com esposa, passa de 300. Então tem muita gente ainda que não inscreveu. Os irmãos que forem participar do almoço precisam confirmar até segunda-feira que vem, né, de hoje a 8. Por quê? Para a organização.
para a gente saber o que preparar para receber os irmãos. Então, quem for ficar para o almoço precisa confirmar até segunda próxima. Pastor, eu não quero participar do almoço, então eu não vou. Vai, irmão, o trabalho é aberto para todos que quiserem participar. Agora, o almoço aqui não é aberto, o almoço é para quem pode custear. Eu já disse aqui, eu gostaria de oferecer gratuitamente, mas o pessoal não quer me dar a carne de graça, né? Aí a gente tem que fazer uma troca aí. Mas o custo que você está pagando aí é uma quentinha, né? Acho que uma quentinha é 25 mesmo, né? Eu já tenho lugar aí que eu já vi cobrando de 30. Então é uma quentinha. Então você vai estar participando do almoço e do trabalho de manhã. O pastor Adailton Acione vai estar com a gente. E depois do almoço, nós vamos ter um trabalho só com o presbitério. Hoje eu avisei até aos irmãos, e eu vou deixar isso aqui público, as esposas dos obreiros e os diáconos que quiserem ficar lá de tarde, lá tem área de lazer, eu não posso proibir. Agora, desde que não atrapalhe a nossa reunião, né? Agora, pastor, a gente pode levar a meninada? Não, irmãos, é um trabalho para adultos. A não ser pai e mãe que não tem onde deixar o filho. Se você tem uma criança pequena, tem que amamentar e tal, ok, eu não posso proibir. Mas às vezes o pessoal quer levar a meninada toda lá, e esse pessoal vai querer cair na piscina e vai me atribular. E aí a gente vamos deixar para fazer o lazer um outro momento adequado. Agora, como eu disse aos irmãos, se for uma situação que é uma criança e você não tem uma avó, não tem uma sogra, um sogro, um parente para ficar, não, eu vou deixar de você, não vamos lhe proibir por conta disso. Mas a gente precisa ter esses cuidados aí, tá bom? Então, se Deus quiser, dia 30, 8 horas da manhã. Teve algumas pessoas que me perguntaram, pastor, estou trabalhando de manhã, e aí? Vá à tarde para a reunião. A reunião começa às 14 horas, só que a reunião à tarde é só com o presbitério. O trabalho de manhã é com todos os irmãos que vão estar presentes, né? Agora, à tarde vai ser restrito, tá bom? Dia de sábado, começa aqui o trabalho com os senhores. E nós vamos ter essa festividade aí dos irmãos. E os irmãos querem emendar o trabalho até segunda, então a gente vai aí de sábado até quarta, até a hora que vocês quiserem. Quando vocês estiverem vindo para a igreja, eu estou aqui todos os dias. Só se Jesus levar a gente logo, né? Mas enquanto Ele não levar a gente, nós estamos por aí. Então, os irmãos... agora, o que eu não quero é que os irmãos venham a segunda e não venham a terça, porque aí eu vou ficar chateado. Então, preciso que vocês nos ajudem aí e estejam presentes. Faça um sacrifício, é um esforço, não é todo dia que a gente tem um palestrante, um escritor e uma pessoa que é muito requisitada no Brasil. Então, a gente precisa aproveitar essas oportunidades, tá bom, irmãos? Muito bem. E vai estar acontecendo também esse final de semana, acho que começa agora acho que na quinta ou na sexta-feira, festividade lá na Rua da Assembleia. Se eu não me engano, eu estou programado para estar lá na sexta-feira, né? Mas os irmãos que desejarem ir lá na sexta-feira, vá. Agora, sábado e domingo eu não libero ninguém. Deixa eu aproveitar e dar uma mensagem aqui para todos. Irmãos, quando tiver eventos na sede, não me peça para sair. Ah, pastor, o dirigente da congregação quer que eu vou pregar lá. Não. Mas dia de festa, irmão, nem me peça. Santa Ceia, festa e eventos na sede, o compromisso dos de casa é prestigiar e estar presente. Então, você, ao olhar a programação, percebeu que tem festa aqui na sede, não saia não. A não ser que você fez um compromisso antes de anunciar a festa. Porque aí, às vezes, a pessoa fez, pastor, eu já tinha fechado um compromisso, eu nem sabia que ia ter esse evento. E aí? Bom, aí, quem chega primeiro tem preferência, né? Eu sempre penso assim, quem chegou primeiro tem a preferência. Então, aí é claro que a gente vai ter que compreender as agendas também dos irmãos. Dito isso, vamos continuar o nosso estudo. Hoje nós lemos o capítulo de número 2 de Neemias e lemos os 10 primeiros versículos, quando Neemias foi mandado a Jerusalém. Eu começo dizendo que aqui trata-se de um sonho aparentemente impossível,
que vai tornar-se realidade. Primeiro você sonha, depois você realiza. E se você não tiver sonhos, como é que vai ter realização? Então, nós precisamos ter sonhos. Tem uma coisa aí que eu ouço que eu não concordo. Tem uma música que inclusive é cantada aí, os sonhos de Deus. Não é? Deus não sonha, irmão. Quem sonha são seres humanos. Deus não sonha, porque Deus não dorme. E sono só acontece enquanto alguém está dormindo. Isso aí é uma, mesmo que seja uma linguagem poética, mas teologicamente ela não se sustenta. E aí eu tenho que ser bíblico. A gente tem que respeitar os princípios da palavra. Deus não é homem. Deus é um ser que está acima dos homens. Portanto, ele nunca dormiu. E quem não dorme, não sonha. Ah, mas idealizar projeto. Deus não idealiza projeto, ele executa segundo a sua soberana vontade. E Deus não precisa de nenhuma circunstância para realizar qualquer coisa. Aquilo que ele pretende realizar, aquilo que ele determinou realizar, nada poderá impedir os projetos de Deus. Se você duvida disso, olha o que está escrito aqui no livro de Jó, no capítulo de número 42, e o versículo de número 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Deus não pode ser impedido de suas ações por absolutamente nada. Então Deus não sonha, Deus realiza. Nós sonhamos. Agora, Deus pode realizar os nossos sonhos. Aí é outra história. Claro que pode. Deus pode tornar real os nossos sonhos. John Maxwell, que é um líder, um escritor muito conhecido, ele diz que a vitória é possível apesar das circunstâncias impossíveis. Por que a gente está dizendo isso? Na hora que Neemias vai até o rei Artaxerxes para fazer o seu pedido, ele ora antes, 4 meses de oração, para poder falar com o rei. Os irmãos sabem que, na época, principalmente entre os medo-persas, que era a Média e a Pérsia, se juntaram e formou o Império Medo-Persa, que substitui o Império Babilônico. A Babilônia já ruiu, Ciro assume, depois Artaxerxes, e aí se instala, o Império Medo-Persa. E na lei dos Medo-Persas, palavra de rei não voltava atrás. Aquilo que o rei assinava como decreto não podia ser revogado. É impressionante, porque aqui a lei está acima do rei. O rei, ele não pode transigir aquilo que ele assinou, que decretou. Infelizmente, hoje nós vivemos num país onde sempre tem um jeitinho para burlar as leis. Não é assim? Não é assim que tem acontecido? A gente tem lei para inglês ver. Está lá, os advogados, coitados. Hoje eu não sei nem como é que eles vão defender certas causas, porque está ficando difícil a função de advogado no Brasil, Se as leis funcionassem, seria muito bom, mas vamos pensar, quem sabe sonhar, ver um dia isso tornar real. Mas naquela época, o rei, ele se tornava refém da lei que ele assinava. Lembram de Daniel? Ele assinou o decreto, ele não tinha ideia de que era uma trama para pegar Daniel. E quando levaram Daniel, o rei estremeceu, porque ele era querido. Daniel gozava de confiança do rei. Entretanto, ele já tinha assinado e não podia revogar. E, lamentavelmente, o rei teve que ceder. Não tinha outra alternativa. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Aquela noite, o rei não dormiu. Então, isso mostra o quanto ele estava angustiado e gostava de Daniel.
Pela manhã, muito cedo, ele sai do seu palácio, dos seus aposentos, vai até a cova e grita: porventura, o seu Deus enviou o anjo, e quem sabe você não tenha sido poupado. Ó rei, vive para sempre. Ah, meu irmão, quando o rei ouviu a voz de Daniel, ele, ufa, alívio, o homem está vivo. E lá estavam os leões, amordaçados pelos anjos do Senhor, né? Irmão, leão gosta de carne, e crentes que oram não pinga sangue. Crentes que não ora, pinga sangue, aí os leões devoram. Mas quem está debaixo da graça, da proteção e em oração, o mal não lhes toca. Amém? Pois bem, e Neemias, trabalhando ali junto do rei, sabia perfeitamente como é que funcionava o sistema. Por falar nisso, deixa eu falar uma coisa aqui. Quando nós tratamos de sistema, existem muita gente que se revolta contra sistemas. Só que sistemas são feitos por homens. Leis são feitas por homens. Existem sistemas injustos, existem sistemas perversos, existem sistemas corruptos, existem sistemas imorais. Mas eu não tenho como achar que a minha fala, a minha revolta, a minha indignação vai fazer o sistema ser diferente. Nós vivemos em meio aos sistemas. Se você está numa escola, dando aula ou estudando, você está num sistema educacional que é controlado por algumas autoridades. Os professores não têm liberdade de falar o que quer, de ensinar o que quer. Tem? Não tem. E isso porque existem diretrizes que vêm lá de cima. E que as pessoas, muitas vezes, elas têm que se submeter àquelas diretrizes. E isso está em todos os lugares. Nas religiões, na economia, na política, onde você imaginar. Agora, às vezes alguém me questiona sobre isso e eu respondo da seguinte forma: eu posso estar dentro de um sistema e não ser o sistema. Aqui está a prova. Neemias está dentro de um sistema, mas ele não é o sistema. Porque tem gente, é impossível, pastor, sobreviver em Babilônia. É possível sim, e nem por isso Daniel e seus companheiros se corromperam. Então essa história de dizer, não tem como, porque está tudo perdido, está nada. Eu me lembro que quando Israel estava numa degradação moral, espiritual, e Elias ficou abatido e disse, mataram os teus profetas, só eu fiquei. Ele achou que não tinha mais ninguém. E aí o Senhor disse, você está enganado. Eu ainda tenho quantos? 7.000 que não curvaram os seus joelhos diante de Baal. Então não fique pensando porque o sistema está apodrecido, porque está a imoralidade, a corrupção, que todo mundo é imoral, que todo mundo é corrupto, que todo mundo é mentiroso, que todo mundo... Não é verdade. Por exemplo, a gente sabe que o erro do médico a terra cobre. A maioria não entendeu. Vou repetir. O erro do médico, sepultura. Terra cobre. E a gente sabe que existem erros médicos graves, mas vai fazer o quê? Na Covid, o que foi de erro médico? Mas como descobrir se não passou ninguém pelo IML? Não teve laudo médico, não teve perícia. Está tudo coberto, irmão. Só na eternidade, se isso for tratado. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, não é porque médico A, B, C ou D tem agido dessa forma que todos os médicos sejam antiéticos, que todos os médicos sejam imorais, que todos... Não, claro que não é. E se tem uma coisa que é uma ignorância, é quando as pessoas generalizam tudo. Por exemplo, se um pastor, infelizmente, cai numa situação e vai para a reportagem, para a imprensa, e usa aquilo para denegrir,
O que as pessoas dizem? Os crentes, os pastores, as igrejas, eles generalizam por causa de um cidadão, por causa de um fato isolado, todos pagam o pato. E todos sofrem as consequências por conta do erro de alguém. Mas o que me entristece mais é, às vezes, o fogo amigo. Porque o fogo lá de fora, cruzado, não me incomoda. Mas o chamado fogo amigo, esse incomoda. O que é o fogo amigo, pastor? É quando os crentes se unem aos ímpios para falar mal da sua própria igreja. É quando os crentes se unem para falar mal do seu próprio pastor. Por causa de um fato que às vezes não tem nada a ver com o pastor da igreja, não tem nada a ver com a instituição local, mas tem gente que se soma e ainda joga lá suas opiniões nas redes sociais, corroborando, contribuindo para o agravamento da crise. Quando Neemias foi informado pelo seu irmão Anani, a informação e a notícia foi trágica, dolorosa. A cidade está em desprezo, em opróbrio, os muros estão em ruínas, as portas estão queimadas, o povo em grande pobreza, em miséria. Ele lamenta profundamente, porque ele nem conhecia Jerusalém. Mas ele vai buscar uma estratégia para chegar até o rei e falar com ele acerca do assunto. E ele sabia que tinha que orar muito, porque assim, naturalmente, se ele fosse conversar talvez com um conterrâneo, alguém ia dizer assim, mas você sabe que o rei anterior assinou um edito, um decreto, impedindo a reconstrução de Jerusalém? E que não se revoga a lei dos medos persas? Você vai entrar numa missão impossível? Aqui parece missão do Tom Cruise. Missão impossível? Humanamente era, porque assim, como é que se revoga? Mas, irmão, eu vou te falar uma coisa, tem um rei que está acima de Ciro, que está acima de Artaxerxes, que está acima dos presidentes, que está acima dos grandes líderes que governam a terra, e o seu trono não é na terra, o seu trono é no céu. E quando um homem, porque Deus não precisa de uma multidão, Deus precisa de um homem. Quando um homem resolve dobrar os joelhos e conversar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Deus move o coração de Ciro, Deus move o coração de Artaxerxes, Deus move o coração de Nabucodonosor, Deus move o coração dos homens poderosos para que a sua vontade prevaleça. Então, para Deus não existe causa impossível, não existe nada que Deus não possa resolver. O que falta às vezes é postura de líderes como Neemias, que não desiste, que tem resiliência, que tem confiança, que tem postura, que tem seriedade, que tem compromisso, que tem visão. E quando as pessoas agem dessa forma, os céus reagem. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. As condições de Jerusalém, como nós já falamos, eram desesperadoras. Imagine os irmãos que Jerusalém estava 120 anos com os muros derribados. Isso aconteceu pelos caldeus, você pode conferir agora, segundo Crônicas, capítulo 36, e o versículo 19. E lá, neste versículo, nós temos esta informação. Quando o povo de Israel foi levado cativeiro para a Babilônia, diz que todos os utensílios, versículo 18, da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, do rei, dos príncipes, tudo foi levado para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios foram queimados, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam foram levados cativos e lá ficaram. Aí o cativeiro durou 70 anos, ok? Mas quando termina os 70 anos de cativeiro, Jerusalém não foi restaurada. Uma parte voltou, havia alguns que permaneceram
na terra, desde a levada, né, dos cativos para a Babilônia, uma parte, os mais pobres, foram deixados na terra. Agora imagine, as pessoas mais pobres que foram deixadas na terra de Israel, eles não tinham como investir. Eles não tinham como construir. Eles viviam em miséria. Foram largados lá para morrer. Os que foram para a Babilônia, alguns até prosperaram. Mas os que prosperaram também não voltaram. E agora já são 70 mais 50, 120 anos, desde que o povo de Judá fora levado cativo para a Babilônia. Então agora chegou a hora de Deus incomodar alguém. No caso, Neemias. O povo estava precisando de um líder que tivesse um plano de ação para conduzir aquele processo de reconstrução. Porque, irmãos, o povo sem cabeça, sem liderança, não consegue avançar. A igreja precisa de líder. A cidade precisa de líder. O Estado precisa de líder. A nação precisa de líder. Eu fui perguntado semana passada por alguém, dizendo assim: pastor, o senhor acha que um líder cristão resolveria o problema do Brasil? Eu disse não, porque não tem a ver com religião, tem a ver com justiça. Nós precisamos de um homem justo, não necessariamente crente e evangélico. A gente tem visto aí alguns exemplos, não muito agradáveis, vamos deixar esse negócio para lá, mas o que nós precisamos de homens íntegros, justos. Por que muitas vezes crentes votam em injustos? Porque o padrão de justiça dele é fraco. Porque o padrão de justiça dele é ruim. E eu não posso promover nada daquilo que eu não acredito. Se eu promovo algo que é ruim, é porque eu também sou ruim. Eu sei que vocês vão ouvir coisas aqui que vocês não estão acostumados a ouvir. Mas prestem atenção comigo. Nós reproduzimos aquilo que nós somos. Vou repetir. Nós só reproduzimos aquilo que somos. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o meu coração estiver cheio de maldade, eu vou produzir maldade. Se o meu coração estiver cheio de hipocrisia e falsidade, eu vou agir com falsidade. Se eu for um trambiqueiro, um cambalacheiro, um corrupto, eu vou também corromper as pessoas. Nós reproduzimos o que nós somos. Essa história de dizer que o sistema corrompe o cidadão, mentira! Neemias não se corrompeu no sistema. Daniel não se corrompeu no sistema. Sadraque, Mesaque e Abdenego não corrompeu no sistema. A cidade pode estar toda corrompida, mas eu posso ser diferente. Você pode ser diferente. Nós podemos ser diferentes. Ninguém é inocente. As pessoas sabem o que fazem, o que querem. Nós fazemos as nossas escolhas. E se eu escolho votar em A, B, C ou D, eu tenho os meus critérios. Se o meu critério não for de justiça, se o meu critério não for de correção, de moralidade, eu não vou produzir nada disso. O grande problema é que nós somos cristãos muitas vezes de fachada. Carregamos uma Bíblia como desodorante debaixo do braço, mas não praticamos o que ela diz. Não vivemos o que está na palavra. Não respeitamos os valores, não respeitamos os princípios, pisamos em cima da doutrina e depois ficamos lamentando: Deus, porque estamos em opróbrio, porque estamos em desprezo, porque estamos em ruínas, porque estamos desprezados, porque Deus foi abandonado por aqueles que diziam ser servos dele. Tem muita gente que só lembra de Deus na hora da morte. Tem muita gente que só lembra de Deus na hora do desespero.
Tem muita gente que só lembra de Deus quando está desempregado. Tem muita gente que só lembra de Deus quando está para morrer com uma doença incurável. Aí lembra de Deus. Israel, nenhuma nação teve tantas oportunidades quanto Israel, nenhuma. Nenhuma nação viu tantos milagres da parte de Deus. Nenhuma nação viu tantos profetas surgirem, profetizando e mostrando o propósito de Deus. Mas a Bíblia diz que eles mofaram dos seus profetas. Não só mofaram dos profetas. Essa palavra mofar aqui é no sentido de desprezo mesmo. Além de mofar, eles matavam os profetas que Deus enviava. Aí você acha que Deus estava satisfeito com aquilo? Resultado, 120 anos de opróbrio. Vou dizer algo aqui como um profeta de Deus. Se a igreja brasileira não reagir nesses próximos anos, se ela não se converter dos seus maus caminhos e dos seus pecados, se as nossas lideranças cristãs não tomarem uma postura parecida com a de Neemias, Deus permitirá que o cativeiro chegue no Brasil. Tem muita gente que está sendo diferente do que Jeremias está pregando. Jeremias está dizendo, vem o juízo, vem o cativeiro, vem a sentença. E o povo, nada, nós estamos prosperando. Porque o Brasil está melhor, a gente hoje ganha melhor, a gente tem bons carros, a gente tem ar-condicionado na igreja, a gente vem na igreja o dia que quer, o dia que dá vontade. Antigamente os crentes vinham para a igreja de bicicleta, de pé, de jegue, de jumento, todos os dias, orava todos os dias, chorava todos os dias, ajoelhava no chão duro, que não tinha conforto, não tinha ar-condicionado, e o povo tinha o prazer de estar na casa de Deus, mesmo debaixo de opressão e dificuldade. Hoje, com todas as oportunidades, o povo não quer vir mais para a casa de Deus. Deus está vendo tudo, anotando tudo. Em uma hora, a taça da ira de Deus pode ser derramada. Tem muitos pregadores diferentes de Jeremias dizendo, não, Deus vai mandar um grande avivamento para o Brasil. Não, Deus vai mandar um poderoso, porque esta igreja é invencível. E ele começa a pregar autoajuda e pregar só coisa de que afaga o ego, que massageia o ego das pessoas. E nós aplaudimos, nós tornamos seguidores desses pregadores, nós fazemos engajamento nas redes sociais, porque afinal de contas é algo agradável de se ouvir e doce ao paladar. Mas os profetas de Deus são rejeitados. Os profetas de Deus não têm holofotes. Os profetas de Deus não têm status. Os profetas de Deus não são convidados para pregar, não têm agenda. Os profetas de Deus não têm apoio nas convenções. Os profetas de Deus não pregam nas grandes igrejas. Os profetas de Deus são rechaçados, são humilhados e mofados. Mas Deus cuida dos seus profetas. Não vê, o povo está em exílio e em cativeiro, mas Deus levantou profetas no cativeiro. Existem profetas que Deus levantou só para profetizar no cativeiro. Porque Deus não vai calar a sua voz. Se alguém pensa que vai calar a voz dos homens de Deus, dos profetas de Deus, está enganado. Mataram um, Deus levanta 10. Mataram 10, Deus levanta 100. Mataram 100, Deus levanta 1000. Nós precisamos aproveitar o tempo das oportunidades. O Senhor Jesus diz assim para Israel, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes quis eu ajuntar-vos debaixo das minhas asas, assim como a galinha ajunta os seus pintainhos, mas vós não quisestes. A vossa casa ficará deserta. Sabe por quê? Porque quando Jesus estava sendo crucificado e eles tiveram a oportunidade de decidir entre Jesus e Barrabás, eles disseram, não, crucifica Barrabás. E eles disseram, caia o sangue dele sobre nós. Ah, irmãos, 70 anos se passaram e o juízo de Deus caiu sobre aquela nação.
E a casa de Israel ficou deserta do ano 70 até 1948. Parece que não tem mais jeito, nem solução, porque imagine, você pega aí 1948, tira 70 anos, 1800 e tantos anos, e a Bíblia diz que Deus ficou em silêncio. Não havia Urim, não havia Tumim, não havia revelação, não havia estola sacerdotal, sacerdócio, nem templo. Tudo foi extinto ou subtraído. Eu fico pensando que o silêncio de Deus para mim é aterrador. Eu prefiro que Deus me dê um não do que ficar em silêncio. Não tem nada pior do que você conversar com uma pessoa e ela não te dar resposta. Quer me deixar chateado, irritado? Não me responda quando eu te perguntar. É horrível. Se você se sente feliz assim, eu não me sinto. Porque quem pergunta quer resposta. E tem gente que é tão... Eu não sei se é perversidade. Eu não sei se é provocação. Não sei se é pirraça. Eu não sei o que é. Você está falando... E tu não sabe o que está passando na cabeça do indivíduo. Isso provoca, irmão. Eu falei, fala em indivíduo, fala infeliz. Fala pelo menos que não está gostando. Fala que não concorda, mas fala! É ruim. Mas tem um outro grupo também que incomoda, que concorda com tudo na tua frente, mas discorda com tudo nas tuas costas. Esse é pior ainda. Aí você confia no indivíduo. Não, ele está comigo. Não, ele concordou. Não, ele aceitou o projeto. Não, ele está junto. Aí o outro diz, não, irmão, o senhor não conhece aquele indivíduo. Não, é falsidade, engano puro. Espírito de engano, cuidado. É outro tipo de situação que incomoda. Mas vamos deixar os indivíduos e vamos pensar em Deus. Então, quando nós falamos com Deus, a gente quer ser ouvido. Às vezes a oração que você faz hoje, Deus já ouviu hoje mesmo. Ele não vai ouvir amanhã, ele já ouviu. E às vezes ele já respondeu até hoje. O problema é a chegada. Eu lembro que Daniel fez uma oração ao Senhor e perseverou em oração e a resposta não chegava. Levou 21 dias. Aí depois de 21 dias... A oração chega aí, o Senhor disse, homem muito desejado, a tua oração foi ouvida, mas houve batalha no céu. Eu tive que enviar Miguel para desbaratar as hostes infernais, porque o príncipe da Pérsia estava lá impedindo a oração de ser respondida. Às vezes acontece alguma coisa, não é que Deus não respondeu, mas alguma batalha. E aí você precisa o quê? Perseverar até que a resposta chegue. Então não podemos desistir. E nem sempre as respostas de Deus são de acordo com as nossas vontades. Aí você ora, Senhor, faça-se a tua vontade. Aí quando Deus diz não, não gostei da resposta, não. Eu estava esperando um sim. Espera aí, é a minha ou é a vontade de Deus? É por isso que eu sempre falo, Deus não responde para casamento. Porque casamento é a vontade do indivíduo. Deus orienta. Deus dá sabedoria, Deus dá discernimento. Mas todo casamento que foi feito por profecia e revelação deu erro. Todos. Eu não conheço um. Porque Deus não arruma mulher para marido e nem marido para mulher. A única mulher que Deus arrumou para Adão deu erro. Nada contra as irmãs. É porque Adão não podia casar com uma anja, né? Tinha que ser com uma mulher. O problema é que mesmo dando erro, o homem não fica sem elas, né? Mesmo com os erros, né? O homem não aguenta ficar sem mulher. Pois é. Dá um trabalhinho, né? A gente, mas a gente... Deus dá graça e a gente leva. A gente vai levando, vai... Não é? Aí elas acham que a gente quer os problemas, né? Elas estão rindo lá da gente, achando que nós somos os problemas. Mas quem chegou primeiro, irmão? Foi Eva ou Adão? Pois é. Nós chegamos primeiro.
Quando Eva chegou, Adão já estava lá no Éden, viu? Agora, é claro que, guardadas as devidas proporções, eu gosto de uma fala de Cláudio Duarte, que ele diz assim: o melhor do homem é a mulher, e o melhor da mulher é o homem. Pronto, acabou a briga. Então, ninguém discute mais isso. Vamos voltar aqui, então, em Neemias, irmãos, está vivendo um processo que Deus o escolhe para liderar, e ele vai precisar traçar um plano de ação. E quando ele vai traçar esse plano de ação, ele precisa pensar, porque o líder, ele tem que ter a visão de um farol alto. Você sabe que os faróis que estão aí na costa é para orientar as embarcações. Então aquela luminosidade, ela vai longe, milhas e milhas de distância, para que as embarcações elas possam saber que estão próximas da costa, né? Então se um farol daquele apaga, hoje não, que já tem tecnologias avançadas de GPS, né, que conseguem as pessoas saberem onde estão. Mas antigamente, quando não tinha isso, a forma de navegação era através dos faróis. E eles lançavam luzes a muitas milhas de distância para que as pessoas pudessem se situar onde estavam. Então, o líder, ele precisa ter uma visão aguçada e ver aonde as pessoas não estão vendo. Não é? Na verdade, John Maxwell, sempre cita ele porque é um especialista em liderança, ele diz o seguinte: um líder vê mais longe que os outros, vê mais do que os outros e vê antes do que os outros. Agora, o líder que tem um perfil de Neemias, né? Nem todo líder tem o perfil de Neemias. Então, a visão é a capacidade de perceber, não só de perceber as soluções, mas traçar estratégias, planos de ação, para que aquelas questões sejam resolvidas. Antes de, por exemplo, Neemias ir com a sua comitiva até Jerusalém, ele teve que pensar o que fazer, como fazer, e de que modo fazer para que a sua ida fosse bem sucedida. E a coisa é tão extraordinária porque o povo precisou de apenas 52 dias para reconstruir os muros de uma cidade que estava há 120 anos arrasada, em ruínas. Qual é o segredo desse sucesso? A visão e a ação estratégica do líder. Eu sei que muita gente diz assim: não, o problema, porque geralmente assim, os problemas são os outros, né? E nós transferimos responsabilidades. Adão fez isso para Eva, Eva fez para a serpente. A serpente não tinha mais para onde transferir, ficou para ela mesma. Mas a verdade é que a gente sempre está transferindo responsabilidades. Não tem nada a ver com isso, é o sistema. Hoje a palavra mágica é essa, é o sistema, não tem nada a ver. Espera aí. O que tem a ver o sistema com as minhas ações, com o meu caráter, com a minha conduta? Quer dizer que tudo aquilo que for me pedido para fazer, porque é o sistema, vai ter legitimidade? Deixa eu te dizer uma coisa aqui para os irmãos: nem tudo que é legal é moralmente correto. Vamos dizer que o Congresso, o Senado aprove leis favoráveis ao aborto. Eu não duvido que isso venha a acontecer. Aí eu pergunto: eu sou obrigado a seguir essa lei? Eu sou obrigado a seguir essa lei? É legal abortar no Brasil se for aprovado? Sim, mas é imoral. E entre a lei do STF, a lei do Congresso, a lei do Senado, a lei dos homens e a lei de Deus, eu fico com qual lei? Muito bem. Isso não tem nada a ver com o sistema. Você desculpa, mas o sistema aprovou, agora a gente pode fazer. Mas Deus nunca aprovou. Se Deus nunca aprovou, você prefere ser fiel a Deus ou aos homens? Então, importa, disse os apóstolos, importa obedecer a Deus e não aos homens. Eu respeito e obedeço os homens desde quando ele não infrinja os princípios da palavra de Deus. Até pastores a gente tem que ter cuidado como vai obedecer. Pastor, o senhor agora mexeu num vespeiro. Vou provar pela Bíblia. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, ele está falando assim: cuidado com os anátemas. Anátema é gente maldita. E se chegar um anjo, não é nem homem não, um anjo trazendo um evangelho diferente desse, que eu vos tenho anunciado, não receba.
Aí ele vai e emenda e diz assim: vou dizer mais, se eu mesmo chegar até vocês pregando um evangelho diferente desse que vocês recebeu, não me receba. Você está sendo conduzido pela fala de líder ou pela palavra de Deus? Tudo que um líder disser, seja ele quem for, você tem que examinar à luz das Escrituras. No livro de Atos dos Apóstolos, os irmãos sabem muito bem, que os irmãos, tinha duas igrejas ali que foram citadas para efeito de comparação. A igreja de Tessalônica e a igreja de Bereia. E o texto bíblico diz que os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica. Por que os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica? Porque os irmãos de Tessalônica é aquele crente que só come aquilo que bota na mão. É o crente fast food. Micro-ondas. Está pronto? É o crente que gosta de congresso, que gosta de festa, que gosta de movimento, que gosta de reteté, que gosta do trem. Crente de Tessalônica é esse tipo de crente aí. O crente de Bereia é que gosta de doutrina, que gosta de oração, que gosta de estudo, que gosta de escola bíblica dominical, que gosta de seminário, que gosta de curso teológico, que gosta de ler livro, que gosta de ler a Bíblia. Crente de Bereia é assim. Você é crente de qual igreja? Tem certeza? Amanhã a gente vê você na oração. Pode cutucar. Pois bem, os crentes bereanos chegavam em casa depois da mensagem doutrinária que o pastor Paulo trazia. Vamos conferir. Paulo falou isso aqui, deixa eu ler em casa. Está aprovado, está no texto. Vamos fazer, vamos praticar. Mas se não tivesse no texto, esquece. Então nós precisamos ser prudentes, irmão. A prudência é importante. Você examina, você perscruta, você pensa. Mas tem gente que tudo que fala, ou foi Deus que falou. Será que foi Deus que falou? É muito fácil a pessoa dizer que está falando em nome de Deus, que o nome de Deus é atraente, né? É doce. E aí a pessoa diz que foi Deus que mandou te dizer: eis minha serva, que o Senhor agrada de ti, minha santa. E Ele manda te dizer que é para você me dar esse carro. Aí a irmã: oh meu Deus, oh Jesus, eu só tenho esse. Pois é, minha irmã, mas Deus mandou. Aí o crente de Tessalônica pega a chave: toma, irmão, leva. O crente de Bereia disse: tá bom, se Deus mandou, eu vou conversar com ele primeiro. Eu me lembro que um pastor foi fazer uma mudança de uma obreira de congregação. E aí disse: meu irmão, eu vou mudar o senhor para a congregação tal. Aí ele disse: mas Deus não falou comigo. Ele disse: Deus não precisa falar com você, porque quem é o pastor da igreja sou eu. Ele falou comigo. Se Deus não confirmou com você, é problema seu. Agora Deus fala comigo, então Ele é quem me diz para onde eu coloco. Ele calou a boca e teve que obedecer. Porque tem gente assim: mas Deus não falou comigo. E tu acha que Deus vai sair falando assim para todo mundo? Deus tem as pessoas com quem Ele fala. Você acha que lá em Israel Deus saía falando para todo mundo? Deus tinha os profetas, Deus tinha os videntes, Deus tinha as pessoas escolhidas com quem Ele falava. Deus chegou e disse: vai lá na casa de Jessé, porque já escolhi. Pela vontade de Jessé dos irmãos, Davi não seria rei, não. Tinha esse pirralho, está lá, adolescente, o mais novo. Se fosse uma reunião ministerial, assim: pastor, ele é muito jovem, ele é muito novo, ele não tem experiência, ele não tem know-how, ele não tem curso teológico, ele não tem capacidade. Vai botar esse menino, vai fechar a igreja, vai acabar com a congregação. E Deus está dizendo: não se mete, cala a sua boca, quem entende de negócio sou eu. Porque vocês estão julgando pela aparência, e eu olho para o coração, eu vejo a essência. A gente precisa parar de julgar as pessoas pelas aparências.
e olhar a essência. Só que para ver a essência tem que ter olhos espirituais. Sem olhos espirituais não se vê o que está no coração. Vamos voltar para Neemias. Pois bem, quando enfrenta-se as lutas, né? E essas lutas que aconteceram nos dias de Neemias, elas já tinham acontecido nos dias de Esdras. Quando você pega lá o capítulo 4 de Esdras, versículo 1, 2, 3, está o primeiro levante dos inimigos para se unir ao povo. Aliás, no início é para unir, para ajudar. Só que Esdras não aceita aqueles que estavam unidos ali, porque na verdade não era verdadeiramente uma união. Eles queriam infiltrar para atrapalhar. Eu preciso dizer um negócio aqui. Essa questão de infiltrar, quem inventou isso foi o diabo. Vou provar. Um dia havia uma reunião nos céus. Os anjos estavam com Deus em uma reunião. Quem chega sem ser convidado? Lúcifer. E se infiltrou na reunião. Está lá no capítulo 1 de Jó, irmão. Você já leu. E nessa infiltração do diabo, na reunião dos filhos de Deus, ele começou a acusar Jó. Mas a acusação, ela veio depois da provocação. Porque quem provocou o diabo foi o próprio Deus. Você sabia disso? Deus que provocou. Eu não te convidei para vir para a reunião, mas tu veio, eu vou te fazer uma provocaçãozinha aqui. Tu tens visto lá o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se aparta do mal, temente. Eles têm visto, sim. Agora, é fácil. O senhor cercou ele de bens, está rico, próspero, bem-sucedido, tem tudo o que tem, aí fica fácil. Agora, tira para ver a riqueza, a saúde, para ver se ele não blasfema de ti. Deus não leva desaforo do diabo. Ele está autorizado. Pode fazer o que você quiser, menos tocar na vida dele. O resto está liberado. E o diabo deitou e rolou, irmão. Fez o que bem quis. E ele esperando no camarote que Jó viesse blasfemar do Senhor. Aí o diabo, para perturbar, usa as pessoas mais próximas. Esse é um problema, irmão. Usa a própria mulher. Não tem nada pior do que quando uma mulher se levanta contra o ministério de uma pessoa. Porque se tem uma pessoa que a gente quer ser ajudado, é da nossa esposa. Então, quando a esposa se levanta contra o nosso ministério, é o diabo usando ela. Meu Deus, por que eu estou falando isso? Não sei, alguém precisa de ouvir isso aqui. E aí tem esposas que, além de não ajudar, quer perturbar o trabalho. Infeliz. Perdeu tudo. Olha aí, ó. O preço de servir. Fica aí atrás de pastor puxando saco. Se desgraçou todo, ele nem veio te visitar. Às vezes não entende o processo de Deus. Aí Jó diz, receberíamos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E não foi só a mulher de Jó que veio perturbar, atazanar o juízo de Jó, não. Os 3 amigos próximos dele, todo dia, sessão psicanalítica de acusação. Irmão, pior que Freud. Deus que me guarde. Nem Freud explica isso. Os 3 chegavam ali na reunião de tarde. Vim visitar você, Jó. Palavra de conforto? Não. Palavra de ânimo? Não. Oração? Não. Louvor? Não. Adoração? Não. Acusação o tempo todo. Jó, examina teu coração, Jó. Você pecou. Alguma coisa errada. Não tem cabimento. Porque tem gente que pensa que a pessoa que está passando em sofrimento é pecado. Que tudo que está acontecendo é pecado. Não se meta onde você não tem respostas. Se você não sabe, fique calado.
Camarada já, irmão, cheio de chaga, doente, perdeu os filhos, perdeu as fazendas, perdeu tudo, a mulher perturbando o juízo dele, e os que eram amigos, em vez de trazer uma palavra de conforto, ficavam o tempo todo acusando. Sinceramente, quem tem 3 amigos da qualidade dos amigos de Jó, não precisa de inimigos. Já tem em casa. No dia que a mulher terminou de fechar a boca e falou aquelas asneiras, ele disse assim: como uma louca falas tu. Ele chamou ela de louca, insensata, porque tem gente que não conhece as coisas espirituais, não entende as coisas espirituais e quer se meter nas questões espirituais. Não vai dar certo. Então, isso aconteceu na vida de Jó, porque Deus estava preparando Jó para algo e queria desmascarar Satanás, para provar não só para os amigos de Jó, não só para a comunidade onde ele vivia, não só para a família de Jó, mas para todos nós que estamos falando dessa história aqui hoje, que a nossa fidelidade a Deus não depende das circunstâncias. Se você é crente por causa do dinheiro, você vai se desviar. Se você é crente por causa da saúde, você vai se desviar. Se você é crente por causa da religião, você vai se desviar. Se você é crente por causa do pastor, você vai se desviar. Porque a nossa crença não pode estar fundamentada nessas coisas. A minha fé está fundamentada em Cristo. É por isso que Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até o dia final. Aleluia. Então a sua fé e a sua esperança tem que estar depositada em Cristo. Paulo diz: quem poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus? A morte, a profundidade, o porvir, a doença, a nudez, o frio. O que pode separar? Ele diz o quê? Nada. Então, se alguém diz: eu me separei da igreja por causa do pastor, não foi não. Eu sei que o pastor pode errar. Eu sei que o presbítero pode errar, o irmão da igreja pode errar, mas Jesus nunca errou com ninguém. Jesus nunca errou comigo. Levante o primeiro aqui e diga: Jesus errou comigo, pastor. Então me prove onde foi que ele errou. Você não vai achar acusação contra Jesus. Você pode achar acusação contra pessoas, contra Jesus não. Então você serve a quem? A Jesus? Quem serve a Jesus permanece firme. Olha o que o escritor aos Hebreus diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Se o teu olhar estiver posto em Jesus, você vem à igreja para adorar, você vem à igreja para cultuar, você vem à igreja para servir, você vem à igreja para clamar, glorificar, para prestar culto a Deus, porque crente não assiste culto, crente cultua. Diante do decreto do rei, que fez paralisar a primeira etapa da obra, nos dias de Esdras, está lá no capítulo 4, você pode examinar depois, versículos 21 e 22, e parou a obra. Então, isso anos depois, com Neemias, parecia uma missão impossível. Ora, se Esdras não conseguiu, logo quem tu, Neemias, vai conseguir não? Parecia que a reconstrução do templo, da cidade, dos muros, eram coisas impossíveis. Já havia mais de 70 anos que o povo havia voltado, e ainda a cidade encontrava sob escombros, porque faltava o quê? Um líder. Aqui eu preciso mostrar uma coisa interessante. Esdras e Neemias, eles são quase que na sequência. A função de Neemias é diferente da função de Esdras. O que Esdras fazia? Ele era um escriba. Ele vai procurar restaurar a religião. Mas a função de Neemias é política. Ele vai trabalhar para ser o governador e reconstruir e ter liderança sobre este povo nas questões administrativas. Mas eles são interdependentes. E eu preciso falar algumas coisas aqui. Tem gente, não, mas Esdras podia resolver as questões
Ou sozinho? Não. Ou Neemias poderia resolver as questões sozinho? Não. Os dois se complementam. Aqui nós que somos obreiros, vocês que são líderes, precisam entender uma coisa. Existem áreas que é minha competência fazer, Deus me deu capacidade para fazer, eu não vou usar de falsa modéstia e dizer que eu não sei fazer. Porque tem gente que chega na igreja e diz assim, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei cantar. E cantando e falando. Porque quem não sabe falar é mudo. Então, se você está falando, você está mentindo, dizendo que não sabe falar. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei. Tu sabe fazer o que então, meu querido? A gente precisa parar com falsa modéstia. Eu não vou dizer que sei fazer o que eu não sei. Se alguém pedir para eu ser regente de coral, eu vou dizer, eu não sei reger coral. Ô pastor, dá para a gente organizar isso aqui, o senhor assumir? Eu vou dizer, meu irmão, eu não entendo disso aí. Não é minha área. Mas eu não vou dizer assim, eu não sei pregar, eu não sei ministrar. Claro que eu sei. Se Deus me chamou para isso. Eu posso não ser um grande orador. Eu posso não ser um grande erudito, um grande teólogo. Posso não ser. Mas eu não vou chegar assim, irmão, vocês me perdoem hoje que eu não tenho nada para falar para vocês. Irmão, vocês me perdoem aí, porque eu estava cansado do trabalho. Eu estou na luta, eu não sei se tem algum colega meu aqui hoje que trouxe uma palavra para falar para vocês. Viu, irmão, olhe por mim, porque minha luta é grande. Aí os irmãos vão orar assim, Jesus, tira ele daqui, manda outro. Porque se eu sou membro de uma igreja dessa, eu falei, Jesus, tem piedade da gente. A gente vai morrer aqui com fome. Cadê a palavra, Senhor? Cadê a liderança, Senhor? Então, quem se propõe a ser líder tem que ter algo a oferecer. Tem que ter estratégia, tem que ter plano de ação, tem que ter visão, tem que saber fazer as perguntas certas. E foi isso que Neemias fez. Ele se prepara em oração, Deus lhe dá a visão, Deus lhe dá a estratégia. Só que um dia ele chega na presença, e a gente já vai caminhar para encerrar, porque está aqui ainda, né? Fazendo umas curvas aqui. Aí quando ele chega na presença do rei, semblante triste. E ele diz que nunca havia estado triste diante do rei. E o rei percebe a cena e chama Neemias e disse, você nunca esteve perante mim antes dessa forma, com seu semblante decaído, triste. Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Sabe o que talvez veio ao coração de Neemias? Está nas entrelinhas, viu, irmão? Isso aqui é interpretação de pregador. Sabe o que talvez pode ter vindo na cabeça? Meu Deus, será que o rei está pensando que eu estou sabendo de alguma conspiração? Porque ele era o homem de confiança do rei. E se houvesse alguma coisa, ele realmente tinha como saber. E aí o rei vê ele triste, a pessoa que sempre foi alegre. Quando você conhece uma pessoa que ela sempre está alegre, um dia você vê ela triste, você vai imaginar o quê? Essa pessoa não está bem. Está acontecendo alguma coisa. E quem pergunta quer resposta. O rei pergunta, tu não está doente. O que está acontecendo? Ou você tem tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Por quê? A resposta dele aqui agora tinha que ser dada. Ele não estava orando, esperando Deus dar a oportunidade, porque tem gente que não espera a oportunidade de Deus, né? Ele avança o sinal, e depois diz, não sei por que deu errado. Sim, mas Deus tinha sinalizado para você falar, tem que esperar a oportunidade. Chegou o dia, a oportunidade, o rei perguntou, e ele responde, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e as portas consumidas pelo fogo? Meus irmãos, essa resposta aqui de Neemias é uma resposta tão inteligente, porque ele não disse que era Jerusalém. A informação que estava lá no palácio, na gaveta do rei, era que Jerusalém era uma cidade rebelde. Se ele chega e diz, como não, meu rei, se a minha cidade de Jerusalém está assim, aquela rebelde que o meu antecessor travou a construção do templo, aquele povo lá que se levantou, porque fizeram lá um documento fajuto,
arrumaram uns abaixo-assinados de gente conspiradora e mandaram para o rei, e o rei pegou, leu o documento e mandou parar a obra. E aí ficou anos parado. Aí eu pergunto, Esdras não era líder? Era. Não era sacerdote, não era escriba, não era da linhagem sacerdotal, da linhagem de quem era responsável para interpretar a lei? Era. Resolveu o problema? Esdras era apenas um religioso das funções sacerdotais, mas ele não tinha liderança administrativa. Falta humildade. Aqui eu vou falar uma coisa. Falta humildade em pastores, em obreiros que querem se meter em áreas administrativas e não têm competência para fazer, e faz tudo errado porque você é cabeça dura. Quem vai fazer o plano administrativo é Neemias. Cuide da área religiosa da lei, que é de Esdras, e não invada o espaço do outro. Não dá para fazer tudo, não dá para ser tudo. É melhor você fazer uma coisa bem feita, com excelência, do que 10 mal feitas. Tem gente que, eu vou fazer 5 faculdades. Aí eu pergunto, você vai se especializar em quê? Quando você concluir, você vai ser o quê? Que tipo de profissional você vai ser, que você quer saber tudo? Porque hoje, na era da internet, das redes sociais, todo mundo dá opinião sobre tudo, mas não tem profundidade, não domina, não tem conteúdo, não tem raciocínio crítico, não consegue perceber as nuances, o mundo que nós estamos vivendo, mas quer falar sobre tudo e sobre todos. Não dá, cada qual no seu quadrado. Muito bem, vamos voltar. E ele se apresenta e diz: a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e as portas consumidas pelo fogo. Ele mexeu num ponto nevrálgico. Eu estava estudando, e os reis medo-persas, o povo da Pérsia, principalmente da Pérsia, eles têm uma cultura que veneram os seus ancestrais. Então, quando Neemias sabe da cultura, porque é coisa importante você conhecer a cultura, você tem que estar antenado com o tempo que você está vivendo, irmão. Porque tem gente na igreja, está acontecendo as coisas, e alguém pergunta, irmão, não sei, nem ouvi falar. E que teve esse negócio no Rio aí de janeiro. Eu sabia não, mataram gente lá, foi? Sabia não, nem vi falar. É desantenado, não sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Aí não conhece e não percebe como é que vai trabalhar. Mas aqui ele estava antenado, ele sabia como estrategicamente mexer num ponto nevrálgico. Ele diz, como eu não estaria triste, meu caro rei, se os nossos ancestrais, nossos pais, nossos antepassados estão lá, e as cidades estão assoladas, e as portas consumidas pelo fogo, onde estão enterrados nossos pais. Como é que eu não me sentiria? Mexeu com o sentimento do persa, porque eles também têm esse mesmo sentimento. Até para evangelizar, a gente tem que ter sabedoria. Por exemplo, tu vai falar com um torcedor flamenguista e quer ganhar ele para Jesus, você tem que falar com o que ele gosta. Então, se você chegar falando que é vascaíno, ele vai dizer, tu é vascaíno, né? Aliás, apesar que crente não pode torcer por time nenhum, viu, irmão? Isso depois de um dia eu falo sobre isso aqui, agora não. Mas aí, ele chega falando do Vasco e diz, rapaz, eu não quero papo com você, não. Você é do contra, você é da oposição. Mas se aí o cara chega assim, vou evangelizar, sei que o cara é um flamenguista, peraí, eu vou dar uma estudada sobre quem é que joga nesse Flamengo. E eu não preciso nem assistir o jogo, basta eu dar uma lidazinha, descobrir um pouquinho, rapaz, cara, esse time ganhou um campeonato aqui, tem uma Libertadores aqui, tem não sei o quê, um Mundial aqui, e aí chega, uma irmã, eu estou dizendo que isso aconteceu de fato, uma irmã chegou ao pastor e disse, pastor, fala de Jesus para o meu marido. Aí ele disse, sim, o que teu marido gosta? Pastor, ele é torcedor do Flamengo. Aí ele disse, pronto, então vou dar uma estudada sobre o Flamengo. E ele não era torcedor e nem assistiu o jogo, mas ele deu uma estudada. E quando chegou lá, boa tarde, seu fulano, tudo bem? E aí, como é que está o Flamengo?
Aí o cara já gostou. Opa! Maravilha! Falou do meu time. Pois é, rapaz, o seu time está bem, ganhou um título aí, né? E etc. Ele falou, pois é, e tal. E parará, conversou. Depois que esgotou o assunto do Flamengo, ele entrou com a Bíblia, a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, ele mandou o cara embora? Não, ele disse não. Aí ele disse para a esposa, aquele pastor pode sempre vir aqui, gostei da conversa dele, a gente tem umas coisas assim em comum, pode mandar ele vir aqui de novo. Pronto, abriu a porta, irmão, aí agora ele começou a evangelizar e se tornou fácil levar a palavra, porque tratou de um assunto que ele gosta. A estratégia de Neemias foi de mexer num assunto nevrálgico que era do interesse dos reis, dos persas. E aí o rei diz, que me pedes agora? Eu vou parar aqui. Que me pedes agora? Ele respondeu de imediato? Não. Ele orou ao Deus do céu. Aí você pensa assim, pastor, ele foi para casa fazer uma campanha de oração? Não. Ele convocou os irmãos para entrar numa campanha de oração? Não, ele já tinha orado antes. Quando diz o texto que ele então orou ao Rei do Céu, ele parou e fez uma oração silenciosa. Deus, é agora. Sê comigo no que eu vou responder. Oração rápida, objetiva, e foi direto ao ponto. E aí, a oportunidade estava aberta, né? Que me pedes agora? Significa dizer, pronto, faça seu pedido. O caminho está aberto. Deus cria situações. Deus cria oportunidades para fazer com que os seus projetos se realizem. Quando um homem, uma mulher está na direção de Deus, em sintonia com os céus, essa pessoa vai perceber a hora certa de falar com sabedoria e fazer o seu pedido e será atendido. Mesmo sendo alguém que você considera improvável, impossível, não importa, você já conversou com aquele que é especialista em tornar o impossível possível. Você já conversou com aquele que é especialista em usar aqueles que não poderiam oferecer qualquer chance de oportunidade. Mas quando você confia em Deus e acredita no poder da sua palavra, você tem a segurança de se chegou o momento e vou fazer o meu pedido. Segunda-feira a gente vai continuar falando sobre isso. Vamos orar? Que Deus nos ajude e que o Senhor nos guarde no seu grande amor. Vamos convidar aqui o pastor Reginaldo e vamos convidar aqui o presbítero, nosso irmão Sidney. Tem mais alguém que está aniversariando? A esposa de Sidney fez aniversário ontem, né? A gente já orou por ela ontem. Mas se tiver mais irmãos que estejam aniversariando e quiser receber esta oração, pode vir. E aí a gente inclui o seu nome. Parece que não. Pastor Reginaldo vai orar ao Senhor. Queridos irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor. Saúdo o pastor Ademilson Brito, saudando o pastor, estou saudando também todo o ministério desta igreja. Oremos. Querido eterno Deus, em cuja tua presença nos encontramos, Senhor, nesta noite, para adorarmos a Ti, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que fala, Tu és o Deus que responde às nossas petições. Por isso continuamos Te apresentando, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, a Tua noiva, que o Senhor continue, ó Deus, trabalhando nos corações. Continue usando o Teu Filho de uma forma especial, Senhor, para que vidas possam ser transformadas. Guarda-os debaixo do Teu sangue, protege, Senhor. Deus, quero Te louvar nesta noite pela vida do Teu Filho, que também completa mais um ano de vida. Que o Senhor possa, ó Deus, estender as Tuas bênçãos sobre ele. E que ele possa, Senhor, cada dia ser grato a Ti, por tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Toma, Senhor, a Tua igreja nas Tuas mãos. Continua com Tuas mãos estendidas, abençoando, guardando, protegendo, porque Tu és o dono da igreja. E a Tua palavra nos diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a Tua igreja. Por isso nós cremos nisto e estamos aqui nesta noite, porque acreditamos que a vitória já é nossa. Em o nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos os salvos. E todos dizem...
2025. Amém. Teve um jovenzinho que me pediu uma palavra ontem e hoje de novo. E eu falhei com ele porque me passou. Mas eu quero dizer para ele que segunda-feira eu vou dar a oportunidade, viu? Venha preparado que nós vamos ouvir. Hoje realmente nos passou. Deus abençoe a todos. Está encerrado em nome de Jesus.